Ó, então, esse módulo, na verdade, é só para que você entenda o que é a procrastinação e como ela funciona conosco. E eu fiz esse teste várias vezes com os meus alunos de pós e de graduação. Olha que interessante. Eu não sei se você conhece o Dan Ariely, ele é um psicólogo da Duke University que fez vários tipos de matrizes de exercícios para identificar a desonestidade, não somente não somente a procrastinação, mas a desonestidade também. E quando nós procrastinamos, ele tem uma relação aí com a desonestidade que ele fala em alguns dos livros dele. Mas tem um experimento básico que ele fez com os estudantes lá dele da graduação, que ele fez o seguinte num semestre. 1/3 dos estudantes tinham o direito de escolher os prazos que iam fazer os 3 trabalhos do semestre. Então eles tinham, olha, estava aberto, vocês desse grupo podem entregar quando vocês quiserem. Pode ser daqui a uma semana e pode ser no final do semestre, os 3 de uma vez só. Eram tanto quanto complexos esses trabalhos, mas enfim, você tem o direito de fazer o que você quiser. Para a segunda, ele fixou apenas uma data final da entrega dos 3 trabalhos. E o terceiro grupo não teve colher de chá nenhuma, eram 3 datas fixas e sem nenhuma recompensa, nem negociáveis, e nenhuma recompensa se eles entregassem antes. Então, essa foi a parametrização do teste que ele fez. E quem você acha que procrastinou menos? Sim, o que teve mais regras, o terceiro grupo, porque nós somos bichos burros. Quando a gente tem liberdade, o que a gente faz? A gente deixa para depois e não organiza e não planeja, não deixa isso num radar, né? Eu chamo o meu radar de radar semanal. Eu posso não fazer aquilo naquela semana, mas eu não posso deixar de fazer. Por exemplo, esse ano eu esqueci lá de fazer o bendito do imposto de renda. Aí ele entrou no radar semanal, demorou umas 2 semanas, mas eu fui lá e fiz, e entreguei. Aí quando eu faço a tarefa, eu já tinha perdido mesmo, tive que pagar a multa mesmo, mas eu posso não fazer? Não, não posso. Eu fui lá, fiz e tirei do meu radar semanal. Ele aparece na minha lista de to-dos, né, lista de tarefas do dia? Não, mas eu tenho que olhar para ele todo domingo. Todo domingo eu faço uma revisão do que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, os treinamentos EAD, eu sei exatamente onde eu estou e quais são os próximos passos e os módulos que eu tenho que fazer, por exemplo. Então, tem coisas que entram toda semana do radar semanal, elas saem do radar para a semana. E tem coisas que não, simplesmente eu deixo lá, mas eu não posso perder de vista essa atividade específica, como se fosse uma tartaruga que eu estou gerenciando ali. Né? Parece haver um consenso de que funcionamos melhor com ordens externas. Quando você, acabei de conversar com um amigo meu que ele fala isso. Quando ele teve lá, ele quis parar de fumar, tinha lá um aplicativo que falava para ele quanto cigarro deixou de fumar, né? Enfim, é uma vozinha que fica lá. Nós, daqueles que mudam de comportamento, a grande maioria funciona muito bem com isso, tá vendo? Com uma regra externa, nem que isso não seja uma regra, uma lei que você tem que seguir. Mas tem gente que nem com lei não vai, né? Por isso que a gente tem cadeia o sistema judiciário. Mas se você é uma pessoa dita normal e tá aqui, é porque você já tomou a decisão mais difícil, que é a mudança de comportamento. Mas lembra, se nós não temos regra, nós funcionamos pior. Então verifica se o que você não está fazendo ou deixa de fazer, deixa para depois, é justamente aquilo que faz com que você não perca dinheiro, não seja prioritário, mas é algo que deveria estar no seu radar. Então, o que fazer com aquelas ações, tarefas, que você não tem ninguém no seu cangote, mas que elas não são urgentes, mas são importantes? Então, elas deveriam estar no seu radar e elas devem entrar como uma ação naquela semana, por exemplo. Aí você tem que entender o porquê você procrastina e quais são os gatilhos que te levam a procrastinar. E só para não te deixar tão desanimado ou desanimada, eu encontrei essa frase do 14º Dalai Lama, o Dalai Lama que a gente conhece, até tem uma fotinho dele jovem, né, quando ele estudava ainda. E olha só o que ele costumava dizer na época de estudante, principalmente. Era só diante de um desafio difícil ou de um prazo urgente que eu estudaria e trabalharia sem vadiar. Tá vendo como é humano isso? E você não deve se sentir mal. Você deve saber que isso é ruim, mas se sentir mal te leva a uma ação inútil, a nenhuma ação. Esse é o problema. Então, culpa e não fazer nada não resolvem o seu problema da procrastinação.
E de novo, se você não tem alguém no cangote, como fazer para resolver os seus problemas?